Queridos alunos e alunas, é um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Eu já estive um momento com vocês na primeira disciplina, que foi Gestão Educacional, e agora essa disciplina Sociologia da Educação, que é uma disciplina imprescindível, muito importante para a formação integral dos alunos, certo? Uma outra coisa também que eu queria deixar bem claro aqui é com relação a como a gente vai operacionalizar, né, de fato, essa disciplina, certo? A princípio, eu vou passar aqui os slides com os conteúdos programáticos para vocês, certo? E logo depois a gente vai falar um pouco dos questionários, das atividades, certo? E dos fóruns, para que a gente possa colaborar para aprimorar mais essas ferramentas que é tão importante para a efetivação do ensino-aprendizagem, certo? Bom, o porquê da importância da sociologia para a formação integral do cidadão? É muito importante, porque a sociologia ela é uma ciência que visa aprofundar, que visa entender exatamente essas relações sociais, essas relações que existem entre as pessoas dentro de uma determinada sociedade, certo? Então, a sociologia tem esse fundamento muito importante, que é fazer esse estudo das sociedades, em vários aspectos, econômico, social, enfim, antropológico, cultural e etc. Então, ela é uma ciência que ela tem uma, digamos assim, ela tem uma visão holística transdisciplinar. Ela é uma ciência que visa compreender toda essa dinâmica social, tá certo? Então, eis aí a grande importância da sociologia. Fazendo uma reflexão para as escolas ou para as instituições de ensino, é importantíssimo que a gente tenha esse conhecimento dessa ciência até para lidar com as pessoas, para lidar com os fatos sociais que acontecem nas escolas. E hoje, mais do que nunca, todos nós sabemos que a escola ela vem passando por problemas seríssimos, conflitos, onde professores são agredidos, né? Há uma total anomia, como dizia M. Durkheim, anomia, a ausência de regras, certo? E a gente vem percebendo nas escolas tudo isso que vem acontecendo, que antes não acontecia, isso acontecia, mas não era com tanta frequência e com tanta intensidade do que está acontecendo hoje. Casos em que professores são até mesmo agredidos em sala de aula, certo? Então, é necessário que a gente compreenda isso. Então, a apresentação, né? A apostila ela é composta de 4 unidades, certo? Que discorrem sobre a sociologia geral e a sociologia da educação propriamente dita, certo? Na unidade 1, o contexto histórico do surgimento da sociologia como ciência e disciplinas que têm afinidades com a sociologia. O que é isso? Quando ele diz o contexto histórico do surgimento da sociologia como ciência e disciplinas que têm afinidades com a sociologia. Eu falei em disciplinas, tá? Porque você não pode, digamos assim, analisar um determinado fato histórico, um fato social, simplesmente utilizando da ferramenta sociologia como ciência para entender aquele fato. Não, você vai se utilizar de várias outras ciências, como a filosofia, a própria antropologia, ciência econômica, ciência política, filosofia e etc. Eu costumo dizer que a sociologia ela é uma ciência holística transdisciplinar. Ela tem todo para você entender um determinado fato social, você tem necessariamente que, digamos assim, se apropriar de vários tipos de conhecimento. Como eu falei anteriormente, sociologia, a filosofia, a antropologia e etc. Na unidade 2, nós vamos ver as primeiras formas de pensamento social, procedimentos teórico-metodológicos dos pensadores clássicos, como M. Durkheim, com o método positivista funcionalista, Karl Marx, que é o método histórico e dialético, e Max Weber, com o método compreensivista, certo? Unidade 3, análise da educação na perspectiva marxista
durkheimiana e weberiana, certo? A gente vai ver na unidade 3. E na unidade 4 é a contextualização da sociologia da educação, abordando a sua importância, analisando a função da escola na sociedade capitalista, a sua trajetória desde o funcionalismo até o pós-modernismo, o seu papel no processo socializador e as explicações sociológicas para o contexto brasileiro com reflexo na educação. A escola compreendida como espaço sociocultural, na visão de Juarez Dairel. Então, é o seguinte, a escola vista como espaço sociocultural, é o que eu acabei de falar. Dentro de uma escola, é um organismo vivo, você vai ver muito claro isso aí, né? Eu costumo dizer que cada ser humano é um mundo em particular. Nós somos diferentes em tudo, biologicamente, na forma de pensar e etc. Então veja o mundo que é uma escola. Como você compreender esse espaço escolar, tá certo? Olha, eu utilizei também alguns artigos, material didático complementar, certo? Que vai estar lá, certo? O livro de Olavo de Carvalho, que é um título, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, é uma dissertação de mestrado, certo? Onde ele faz uma crítica ao marxismo, onde ele faz uma análise, quando ele diz o seguinte, que essa ideologia marxista que foi implementada na ex-União Soviética, com Lenin, Stalin, etc., na realidade, esse tipo de sistema político foi um dos sistemas que mais mataram no mundo. Uma das características desse tipo de regime é o ditatorialismo, né? São pessoas totalitárias, né? Que se caracterizam por isso, pela dominação. Eu sou o Estado, eu mando. Então, se você verificar em todas as sociedades que tiveram a influência do socialismo, você vai verificar que são sociedades que realmente, digamos assim, avançaram para este mundo do totalitarismo, certo? Além de outros fatores que degradaram esse tipo de sistema político. A própria economia, se você verificar a economia desses países, principalmente países do leste europeu, você vai comparar com o resto da Europa, são economias falidas, devido a esse tipo de sistema que foi implementado. Temos um outro exemplo também, que ele faz uma crítica contra Cuba, que se isolou do mundo, né? E outros países que adotaram esse tipo de ideologia ou tipo de governo, certo? Nós temos aqui Marxismo e Crise, Socialismo ou Barbárie, na crítica de esquerda do pós-guerra francês, de Cornelius Castoriadis. Também faz uma crítica ao comunismo, tá certo? Uma crítica ferrenha. E por último, Epicuro, a filosofia epicurista, né? Ele fala da ética, entendeu? Ética e o prazer, os caminhos da felicidade. Então, hoje a sociologia, ela não vai analisar um determinado fato social isoladamente, né? Porque, como eu falei anteriormente, ela é o todo complexo, é o todo orgânico, tá certo? Então, se eu vou, digamos assim, analisar um determinado fato social, eu tenho que levar em consideração toda a complexidade de que é o ser humano. Toda essa complexidade que somos nós. É por isso que eu escolhi como material complementar, né, esse artigo, ou essa obra de Epicuro, a filosofia epicurista, a ética e o prazer, os caminhos da felicidade, onde ele diz que a morte não existe, porque enquanto eu estou vivo, ela não está comigo, e quando ela chega, é como se eu nunca tivesse existido. E ela diz que o ser humano nasceu para ser feliz. Nós nascemos para ser felizes. Devemos sempre buscar essa felicidade. E ele diz também que o ser humano, quando alcança essa felicidade, ele chega ao ponto de, digamos assim, de não sentir dor.
de não sentir dor. Tudo aquilo que te faz sofrer, deixa para lá. Busque sempre essa felicidade. Então essa é uma nova visão sociológica. Não simplesmente, como dizia Emile Durkheim, analisar os fatos sociais como coisas. Não. Mas é analisar os fatos sociais, mas levando em consideração que por trás daquele fato social tem um ser humano. Que tem toda essa complexidade que somos nós, um mundo que somos nós, dotado de sentimentos, de amor, de paixão, de ódio, sentimentos humanos. E a sociologia ela vem se preocupando com isso, fazendo até mesmo pesquisas para medir o grau de felicidade das pessoas. Então, é a sociologia voltada para o ser humano. Na unidade 1, a sociologia como ciência, certo? Nós vamos abordar isso aqui. Sociologia. A palavra sociologia é um vocábulo composto da palavra latina sociatis, sociedade, os sócios, que é igual a companheiro, né? E da palavra grega logos, estudo, ciência. A sociologia é, então, a ciência da sociedade, da associação ou do companheirismo. Assim, a sociologia é o estudo científico das formas fundamentais da convivência humana. Então, veja, né? É o estudo das formas fundamentais da convivência humana. Conviver em sociedade. De que forma conviver em sociedade? Veja, vai depender de mim, de uma postura ética. Eu falei de Epicuro. Essa postura ética são fundamentos importantes para você conviver em sociedade. Respeitar o espaço do outro. Vive e deixe de viver. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. São essas coisas que nós temos que adotar como princípio básico de se viver, entre aspas, em harmonia em sociedade. São esses tipos de princípios que não se vê mais no interior das escolas. Como eu falei anteriormente, fatos sociais, como diz Emile Durkheim, como violência na escola, o bullying e outros fatores, outros fenômenos sociológicos que devem ser estudados, estão acontecendo. E nós, professores, sabemos disso. E às vezes ficamos sem saber o que fazer, como resolver. Então, a sociologia é fruto da Revolução Industrial e é denominada de ciência da crise, porque procurou dar resposta às questões sociais impostas por essa revolução, que no primeiro momento alterou a sociedade europeia e depois o mundo todo. Eu sempre digo que a Revolução Industrial e a Revolução Francesa foram duas revoluções que mudaram realmente a forma de pensar do ser humano. A forma de pensar, a forma de agir, a forma de ser. Foram duas revoluções, foi uma ruptura epistemológica na realidade. Foi essa quebra de paradigma, certo? Onde aqui a gente começou realmente a ver as coisas de forma mais científica. A Revolução Industrial, as máquinas, que mudou totalmente a forma da produção em escala. Mudou totalmente as relações entre as pessoas. A Revolução Industrial. A Revolução Francesa, Revolução das Ideias. O ser humano passou a enxergar o mundo de forma diferente. Analisar as coisas de forma mais analítica, por vários ângulos. Como dizia Edgar Morin, o ser humano começou a ver o mundo com uma visão holística transdisciplinar, bem maior. E entender esse mundo que o rodeia. Certo? Então, essas duas revoluções, sem dúvida nenhuma, foi uma grande ruptura epistemológica, foi uma grande quebra de paradigma e que mudou para sempre as nossas vidas em sociedade, certo? É por isso que a ciência da crise, né? Porque na realidade essas duas ciências, quando você
joga o novo, incomoda. Tudo que é novo incomoda as pessoas. Para você se adaptar àquele novo, requer um determinado tempo, certo? É por isso que a sociologia ela surgiu dentro desse contexto. As circunstâncias que concorreram para a formação da sociologia são as modificações na forma de pensamento, que eu já até falei, né? Originada pela Revolução Francesa e pelo Iluminismo, e as transformações econômicas que se achavam em curso no Ocidente Europeu, desde o século XVI, que provocaram modificações na forma de conhecer a natureza e a cultura. Disciplinas que têm afinidade com a sociologia. Como eu já falei antes, estudar só, como dizia Durkheim, né? Só o fato social, a sociologia pura, sem se apoderar de outras ferramentas de conhecimento, fica uma ciência muito, digamos assim, cartesiana, né? Hoje não. Século XXI, como eu já falei antes, é necessário você se apoderar de várias ferramentas para explicar um determinado fato social. Você tem que se utilizar de vários tipos de conhecimento. Não há mais aquela ciência de gavetinha. Hoje o conhecimento ele tem que ser integrado. A ciência ela não se divide, elas se entrelaçam, se compartilham, se fundem. Elas não se dividem, elas se entrelaçam, certo? Então, a sociologia ela vai depender disso aí, desse conhecimento multidisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar, se utilizando de outras ciências, como eu já falei anteriormente. Filosofia da educação. Quais são essas ciências? A sociologia e a psicologia é uma delas. A sociologia cabe integrar um caso isolado do contexto global em que estão inseridos os indivíduos e sua família, mostrando os condicionamentos sociais e culturais que explicam a maior parte das afeições psíquicas do homem. Veja, a sociologia se preocupando até mesmo com as questões psíquicas do indivíduo em sociedade. Sociologia e ciências sociais, certo? A sociologia procura analisar o comportamento humano naquilo em que tal comportamento é afetado pela vida em sociedade, estudando ao mesmo tempo o produto destas interrelações, que são as instituições sociais. Então, esse é o campo da sociologia. Economia política, ela estuda as relações que homens estabelecem entre si por imposição de suas necessidades materiais ligadas à subsistência, como alimentação, moradia e vestuário. Então, a economia política, né? Hoje se fala muito em mundo globalizado, a economia globalizada, e essas relações hoje em dia estão muito mais estreitas, né? Apesar de aqui e acolá haver conflitos entre os mercados, mas essa economia política ela ganha muito mais força dentro desse contexto que nós estamos vivendo, né? Com o advento da globalização da economia, ou ocidentalização da economia, como queira, né? Ciência política, né? No campo da educação, o conhecimento das ciências políticas nos ajuda a compreender o contexto social dentro do qual se inserem as instituições educacionais. A educação tem uma política que precisa ser entendida para que se possam tomar decisões ligadas à educação, certo? Então, essa ciência política, ela é importante porque é exatamente aí, por exemplo, hoje, a educação brasileira está passando por transformações, né? Mudanças, digamos assim, estruturais, né? Pelo menos no papel, mas que, de fato, a gente não vê, tá certo? Atualmente, a própria LDB, ela deu assim, uma nova cara à educação brasileira. Entretanto, a gente percebe que falta muito para se alcançar a excelência em educação, né? A antropologia também é uma outra ciência que pode contribuir significativamente para a sociologia, para suas pesquisas, basicamente em sociologia. A história também é uma outra ciência que vai, digamos assim, ajudar a sociologia a investigar os fatos sociais, certo? A psicologia social também.
Então, o objetivo deste texto é mostrar o objeto de estudo de alguns ramos do conhecimento que diz respeito ao homo socius e que as divisões destas áreas são divisões arbitrárias, com fins metodológicos. Não existe no homem e nem na sociedade atuação compartimentada ou isolada. O comportamento humano é uma totalidade permanente. Então é isso, é uma totalidade permanente. Nós, seres humanos, estamos aqui com um propósito de evoluir sempre, de manter sempre essa evolução. E é o que vem acontecendo ao longo dos tempos. Na unidade 2, são as formas de pensamento social, certo? Que aqui entra esses três teóricos clássicos. Weber, no caso, Emile Durkheim, Max Weber, certo? E Marx. O positivismo como primeira forma de compreensão da vida social, certo? Foi desenvolvido por Augusto Comte e veio para substituir as explicações teológicas pela crença na razão. Na visão de Comte, a sociedade era concebida como um organismo constituído de partes integradas e coesas. Por isso, ele foi chamado de para-organicismo. Tem uma ideia interessante desse Augusto Comte, que ele dizia o seguinte, que para a sociedade evoluir, ele tinha que sair de um estágio primitivo para um estágio de uma sociedade industrializada. Ele achava que o cara está lá numa tribo, se ele sai da tribo e vai para uma cidade industrializada, ele passa a ser civilizado. Essa era a ideia de civilização para Augusto Comte, certo? Ele tinha essa ideia que o homem teria que fazer isso. Quer ser civilizado? Pois você tem que sair lá da sua tribo, da onde você está, e migrar para uma sociedade industrializada. Tá certo? O positivismo buscava justificar, através de um método científico adequado, os padrões burgueses e industriais da organização social. Procurava resolver os conflitos por meio da exaltação à coesão. As correntes sociológicas. A sociologia tem diferentes formas de analisar a sociedade. As principais, fundadas pelos seus autores clássicos, são a positivista funcionalista, certo? Tendo como fundador Augusto Comte, e principal expoente clássico, Durkheim, de fundamentação analítica, a fundamentação dele é analítica, de analisar os fatos sociais, como já falei anteriormente. A sociologia compreensiva, iniciada por Max Weber, de matriz teórico-metodológica hermenêutica compreensiva, certo? E a linha de explicação sociológica dialética, iniciada por Marx. Então, são essas três linhas que esses três autores defendem, certo? No caso do Durkheim, ele dizia que os fatos sociais eles têm que ser analisados como coisas, de forma objetiva, externa. Eu estou aqui, eu vou analisar um determinado fato social sem me incluir. Eu vou ser objetivo. Eu vou descrever aquele fenômeno sociológico de forma imparcial, objetiva, mostrando exatamente como ele se apresenta para mim, certo? O Max Weber, ele se caracteriza por defender uma sociologia da burocracia. Né? Ele fala muito nessa questão da burocracia. A organização, a gente vê muito hoje no Estado, né? A organização do Estado, pelo meio da burocracia, certo? E Marx ele defendia essa sociologia, digamos assim, da contradição, né? do indivíduo consciente, que busca, né, o seu papel dentro da sociedade, sempre buscando essa forma de estar se impondo mesmo a um determinado sistema opressor, né? No caso, o capitalismo, certo? A gente vai ver mais profundamente lá na frente, mas ele defende muito isso, né? Em Durkheim, o positivismo e o funcionalismo. Influenciado pelo pensamento científico do século XIX, acreditava que as leis que regulam o fenômeno da natureza seriam iguais às leis que regulam a dinâmica da vida social. Preocupou-se em delimitar o objeto e o método da sociologia. Para Durkheim, a sociologia é o estudo dos fatos sociais. Fatos sociais são entendidos como os modos de agir que exercem sobre o indivíduo uma coerção exterior,
e apresenta uma existência própria, independentemente das manifestações individuais que possam ter. É o caso da moda, do casamento, das correntes de opinião, etc. Por exemplo, ele diz que os fatos sociais têm um poder de coerção sobre nós, certo? Ele fala muito de regras morais, a questão da moralidade. Todos nós sabemos que toda sociedade é regida por regras. E o indivíduo tem que cumprir regras. É por isso que há esse poder coercitivo com relação às pessoas, certo? Por exemplo, Código Penal brasileiro. Um exemplo. Se o cara cometer um crime, qualquer tipo de crime, ele sabe que vai ter que responder. Tem essas regras morais que vão puni-lo, certo? Que vão puni-lo. Há uma coerção. Se há essa coerção, ou ele se adapta a essas regras morais, ou ele vai sofrer sanções. Numa escola, a direção impõe suas regras. Tem regras. Toda instituição, seja ela pública ou privada, tem regras. No seio familiar, existem regras que têm que ser cumpridas. Se não forem cumpridas, você sofrerá sanções, uma coerção. Então você tem que se adaptar a isso. Então ele fala muito dessa questão da moral, que é imprescindível para se viver, digamos, em harmonia em sociedade. Para Durkheim, os fatos sociais devem ser considerados como coisas. Coisa é todo objeto de conhecimento que a inteligência humana não penetra de modo imediato. Necessita do auxílio da ciência. Ao estudar os fatos sociais, o investigador deve ser neutro. Aquilo que eu falei. Eu tenho que ser neutro. Eu analiso aquele fato de forma objetiva. Certo? Ao estudar os fatos sociais, o investigador deve ser neutro, pois eles devem ser estudados como se estivessem fora da consciência do investigador, para não haver parcialidade entre sujeito e objeto. Então, questão da imparcialidade, certo? Tem uma pesquisa que foi feita agora recentemente sobre segurança pública dos usuários de drogas. E o pesquisador, ele passou 2 anos pesquisando essas pessoas, na rua mesmo. Ele ia na rua, pesquisava as atitudes, o comportamento deles, a forma como eles adquiriam aquelas drogas, enfim. E ele analisou de uma forma muito objetiva do que estava acontecendo. Tá? Em momento nenhum ele se inclui, né? Ele sempre manteve essa objetividade da pesquisa, de não se incluir, de não estar ali dando palpite, eu acho que foi isso aqui, levaram eles a fazer esse tipo de crime por isso, né? Eu acho que devido às condições sociais que eles vêm, da família muito pobre. Não, ele analisou simplesmente o que estava acontecendo na rua, o que eles estavam fazendo, praticando de fato, certo? Então ele analisou esse fato de forma bastante objetiva e imparcial, né? Os fatos sociais têm caráter coercitivo, por existirem fora de nós e por termos de nós conformar com a sua existência, nos moldando e nos regulando. Isso aqui eu já até falei, certo? Já falei anteriormente. Os fatos sociais têm esse poder, na visão de Durkheim, de coercitivo. Né? Ele tem esse poder coercitivo sobre o ser humano, sobre nós. As formas de solidariedade, né? Ele diz que é a mecânica, a orgânica e a divisão social do trabalho. Mecânica, o princípio das semelhanças, né? O que unia as pessoas era o fato de terem sentimentos comuns, ou seja, semelhanças na religião, na tradição, nos sentimentos, nas crenças. Este tipo de solidariedade tende a declinar na sociedade moderna. Na realidade, essa solidariedade mecânica ela é muito característica de tribos indígenas, né? Onde todos ali pensam do mesmo jeito, a mesma crença, em torno do seu chefe, que é pajé. Ou seja, eles fazem exatamente ali o que, de acordo com as regras
daquela tribo. É por isso que é mecânica, é aquela coisa bem mecanizada, né? Que diz respeito somente a eles, aquela tribo, certo? E o interessante é que se você for bem aqui analisando essas tribos indígenas, cada tribo, ela tem sua forma, as suas características próprias, seus padrões, né, de pensar, seus deuses, enfim. Por isso que é mecânica. A orgânica é exatamente essa sociedade que a gente vive aqui, certo? É o princípio da diferenciação, certo? A integração é realizada a partir da diferenciação entre os indivíduos e os grupos no interior da sociedade. As pessoas se unem a partir da dependência, né, que umas têm das outras para realizar determinada atividade social. Então é isso. Essa orgânica somos, digamos assim, essa sociedade que estamos inseridos atualmente. Ela é todo orgânico. Cada um depende de cada um, certo? Cada um depende de cada um. Cada pessoa pensando diferenciado, né? Nós somos diferentes em tudo, né? Inclusive biologicamente. E essa divisão social passaram de um modelo de solidariedade que predominava a integração para um modelo de sociedade que tem como princípio a diferença. A resposta está na divisão social do trabalho. Essa questão da divisão social do trabalho, segundo o próprio Durkheim, é realmente o que marca a sociedade capitalista. Essa divisão social do trabalho, certo? As pessoas estão numa determinada empresa, por exemplo, onde aquele trabalho, existe aquela divisão desse trabalho, cada um faz uma parte, certo? A sociologia diante do caso patológico e da anomia. Para Durkheim, o capitalismo é bom, a sociedade é perfeita. O que se deve é conhecer os seus problemas e buscar uma solução científica para eles. Os problemas sociais não se resolveria dentro de uma luta política, e sim através da ciência, ou melhor, da sociologia. Diferentemente de Marx, que Marx queria resolver as coisas dentro dessa ótica da política. Durkheim disse que não, é através da ciência. Só a ciência é que vai dar um novo direcionamento para a sociedade, é que vai dar um novo direcionamento para o capitalismo, certo? Para que a gente viva realmente em harmonia. Para Durkheim, os problemas sociais tinham suas origens na crise moral, certo? Que essa crise moral é exatamente o que a gente vive hoje no Brasil, por exemplo. Pode-se dizer que é uma verdadeira crise moral, onde leis não são cumpridas, a corrupção, gente que estão presos, mas que a justiça relaxa a prisão, e a corrupção continuando, gente que foi presa, que está nos presídios aí e continua comandando o crime, enfim. Então, nós vivemos hoje praticamente uma crise moral. Então, para Durkheim, é necessário que se restabeleça essa moralidade, para que haja estabilidade nesse sistema capitalista, certo? É necessário ter a normatização. Se não tiver essa normatização, para, digamos assim, frear, como dizia Freud, o id humano, né, realmente a gente vai desandar. A sociedade não vai encontrar esse equilíbrio necessário para se viver em harmonia. Marx e o materialismo histórico e dialético, certo? Para entender essas transformações que ocorreram na sociedade capitalista, Marx julgou necessário entender como a história humana funciona, desde os primórdios da civilização. As grandes transformações pelas quais passou a história da humanidade foram as transformações de um modo de produção para outro. São eles: o modo de produção escravista, o feudal e o capitalista, com suas diferentes formas de organização da propriedade, como a de escravidão, de servidão e de assalariamento. Dessas diferentes relações de propriedade surgem as classes sociais, e as transformações dão-se por causa da luta de classes em cada época. As relações vigentes são contestadas, ocasionando a revolução que leva a passagem de um modo de produção a outro. Olha, o Marx, ele levou muito em consideração essa questão do assalariamento, onde o homem vende sua mão de obra, certo? Você é o detentor do capital, certo? Você tem sua fábrica. Você compra essa minha mão de obra. Eu estou vendendo a minha mão de obra. E você compra por aquele salário,
certo? Só que nessa compra e venda do trabalho, ele analisou o quê? Ele analisou que havia uma exploração muito grande, né, em relação ao trabalho humano. Pessoas que trabalhavam 14, 16 horas diárias, inclusive crianças e mulheres grávidas, em empresas, em ambientes, fábricas, né, em ambientes insalubres, certo? E que, para ele, Marx era uma verdadeira escravidão. Aí ele fala de a mais-valia relativa, a mais-valia absoluta, né? Que são horas a mais que o trabalhador trabalha de graça para esse patrão. Veja bem, então, trabalhar 16, 14 horas diárias não é fácil. Então, é por isso que ele chegou a essa conclusão, né? Que havia também essa questão da mais-valia relativa e da mais-valia absoluta, certo? Agora, Marx, ele se equivocou um pouco quando ele falou dessa, principalmente com Engels, né? Friedrich Engels, que foi um dos companheiros dele, ele fala sobre a dialética, a dialética marxiniana. Ele dizia assim, em tese, a burguesia tem o poder. Em tese, a burguesia tem o poder porque eu posso comprar a mão de obra. Eu tenho poder, eu tenho dinheiro, eu tenho capital. Em tese. Na antítese, o proletariado, que é aquele que vende a mão de obra, toma o poder. Isso na antítese. E na síntese, uma sociedade igualitária, onde todos gozariam de felicidade plena, onde não existiria estratificação social. Utopia, né? Pura utopia. Porque bem na síntese, não vai acontecer isso. De forma nenhuma. Uma sociedade igualitária, onde todos gozariam de felicidade plena e sem estratificação social. Isso não existe, em lugar nenhum no mundo. E onde se tentou implantar esse tipo de ideologia, não deu certo. Nem em Cuba, nem na União Soviética, nem naquele país ridículo ali da Coreia do Norte. Não deu certo. O socialismo é um regime que não deu certo. Por vários motivos, certo? Quando Marx quer simplesmente igualar os diferentes. Nós somos diferentes. Como é que eu vou igualar todos? Todos são iguais. Como é que eu quero fazer isso? Jamais. Aqui cada um de vocês pensa de uma forma diferente. Cada um de vocês é um mundo diferente. Sim. E numa sala de aula, quando você está lá com várias crianças, cada criança daquela ali, a partir dos 10 anos, 11 anos, 15 anos, adolescente, cada um tem sua forma de pensar, é um mundo. E aí é que cabe ao educador ter a sabedoria de analisar isso aí, que cada um é diferente, que eu não posso igualar os diferentes. Com a dialética eu já falei. As formas de consciência, né? Marx se propõe a explicar que a consciência está ligada às condições materiais da vida, ou seja, ao intercâmbio econômico entre os homens. Ele tinha muito isso, né? A questão do econômico e o homem. Tem até uma frase que ele diz que uma das necessidades que o ser humano tem é de comer. Ele usa muito isso. Tem que comer, tem que se alimentar. A realidade cotidiana só ensinou que o homem tem de trabalhar e receber salário para viver. Se o trabalho sempre foi o meio através do qual o homem se relacionou com a natureza para retirar o seu sustento, no sistema capitalista ele é compreendido como algo que não pertence a este ser humano. E aí o indivíduo torna-se alienado, adquirindo uma falsa consciência do mundo em que vive. Um puro equívoco, porque assim o salário, digamos assim, nós temos que trabalhar, né? O trabalho é essencial para que você receba em troca aquele salário, para que você sobreviva, para que você tenha, digamos assim, cidadania, para que você realmente consiga sobreviver dentro dessa sociedade que a gente vive hoje. Trabalho e salário, certo?
ele usa muito essa questão da exploração, né? A exploração do capital, do capitalista, para com o proletariado. Então, sempre falando da exploração, que não há esse digamos assim, um respeito pela condição humana. Né? Não há um respeito pela condição humana. Nós vamos aqui para o outro teórico, que é Weber, Max Weber, sua teoria weberiana, né? Weber diz que a sociedade é formada por indivíduos, que na sua individualidade se relacionam com seus pares, formando a sociedade. Veja que quando ele fala de individualidade, de uma certa forma, ele está concordando, né, ou corroborando lá com Durkheim, né? Quando ele fala dessa questão da diferenciação, da individualidade, do ser único, ímpar, você pensa de forma diferente, eu também penso. Então, o Weber, ele corrobora bem aí com Durkheim. As representações, Estado, a igreja, a família, são o desenvolvimento e entrelaçamento de ações específicas de pessoas individuais. E para se compreender como se encadeia esse entrelaçamento de ações, Weber desenvolveu o conceito de ação social para estruturar a sociologia como uma ciência compreensiva. Então, é basicamente isso, né? Ele desenvolveu esse conceito de ação social. Sempre o indivíduo buscando essa ação, em grupo, em comunidade, nas igrejas, através do próprio papel do Estado, com a questão da burocracia, mas sempre buscando essa compreensão de como realmente as coisas acontecem, de fato. Weber, ao analisar o modo como os indivíduos agem e levando em conta a maneira como eles orientam suas ações, agrupou as ações individuais em 4 grandes tipos. Quais foram? A ação social racional com relação a fins. Nesse tipo de ação, o indivíduo pensa antes de agir, certo? Calcula os custos e benefícios da ação. Na ação social racional com relação a valores, fundamenta-se em convicções, tais como o dever, a dignidade, a beleza, a sabedoria, a piedade ou a transcendência de uma causa. São os valores que estão impregnados na sociedade. E a ação social afetiva. Esta ação tem por fundamento os sentimentos de qualquer ordem. E a ação tradicional tem por base os costumes arraigados, a tradição familiar ou um hábito. Então, são basicamente essas ações, certo, que vai moldar, digamos assim, o ser humano em sociedade, segundo Max Weber, certo? No dia a dia, esses tipos de ações sociais não aparecem separadamente. As razões se misturam, mas o método de Weber consiste em isolar esses tipos puros de comportamentos apenas como referência pelos sociólogos para analisar a realidade social. Como funciona a metodologia compreensiva de Weber, certo? Para compreendê-la, temos de seguir alguns passos. O primeiro passo, segundo ele, é construir um tipo ideal puro. Né? O tipo é uma construção mental feita na cabeça de investigadora, a partir de vários exemplos históricos. Ele é um exagero de perfeição, que jamais será encontrado na vida prática. Então, é praticamente uma coisa abstrata. Segundo Weber, esse primeiro passo aí é uma coisa muito da construção mental do ser humano. É abstrata, totalmente abstrata, nesse primeiro passo. No segundo passo, ele seleciona o aspecto a ser investigado no mundo social que o cerca. Então, nesse segundo passo, ele já começa a selecionar todos aqueles aspectos, certo? Para que ele investigue um determinado fato, investigue uma determinada ocorrência, certo? O terceiro passo é comparar o mundo social empírico com o tipo ideal que você construiu na sua mente. Então, eu construí toda uma ideia abstrata. Quando eu chegar aqui nesse no segundo passo, eu seleciono aquilo que eu quero pesquisar, aquilo que eu quero fazer, de fato, e no terceiro passo, eu vou comparar todo esse mundo empírico com o tipo ideal que eu construí. As minhas experiências, certo?
Quarto passo, à medida que você compara, a realidade apresenta-se, aproximando ou distanciando-se do tipo puro que você imaginou, ou seja, revelando-se em seu caráter mais complexo. É assim que a ação social, com relação a fins, serve para que se possa avaliar o alcance daquilo que é irracional. Então, chegamos a um entendimento melhor do que seja a sociologia, chamada de compreensiva. É por isso que ela é compreensiva, ele vai adotando passo por passo. Sai lá do abstrato, do empírico, certo? E vai construindo. Ele vai construindo até chegar nessa compreensão, né, desse determinado fato. Unidade 3, certo? Educação na perspectiva marxista durkheimiana e weberiana. Então aqui a gente vai ver realmente que eles vão falar da educação em si, propriamente dita, né? Já dei até rápidas pinceladas, mas aqui a gente vai ver qual o pensamento deles. Marx ele não formou explicitamente uma teoria da educação. Entretanto, a questão educacional encontra-se inevitavelmente enredada em sua obra. Existem alguns textos que Marx, juntamente com Engels, redigiu sobre a formação e ensino, em que a concepção de educação está articulada com o horizonte das relações socioeconômicas daquela época. Então ele analisou toda essa questão da educação dentro daquele contexto histórico que ele estava vivendo, dentro de uma sociedade que estava iniciando a industrialização, com as ideias iluministas e etc. Certo? A educação na sociedade capitalista é, segundo Marx e Engels, um elemento de manutenção da hierarquia social. A igualdade política é algo meramente formal e não passa de uma ilusão, visto que a desigualdade social é concreta e inequívoca. Hoje se fala muito assim, né, que há escolas para pobres, escolas para ricos, certo? Numa sociedade como a do Brasil, por exemplo, na minha concepção, já que a lei diz que, a Constituição diz que a escola ela deve ser gratuita, pública e gratuita, que está lá na Constituição, não deveria nem haver escolas privadas, não é mesmo? Não deveria nem haver, pela lógica, né? Todas as escolas deveriam ter um certo perfil de qualidade para todos, sem distinção de raça, cor ou condição econômica, né? Mas, infelizmente, acontece isso. E quando Marx falava dessa questão aí, né, ele, de uma certa forma, ele tem razão. Que há certas escolas que simplesmente reforçam o preconceito, a discriminação, a divisão social. Aqueles que têm o poder da competitividade e aqueles que não têm. Se você pegar hoje um aluno da escola pública, certo? Da escola pública, e um aluno da escola privada, você vai verificar que há uma distância muito grande entre eles. E quando eles vão para o mercado de trabalho, você vai ver, só vai passar aqueles que realmente tiveram uma educação de qualidade. Uma das possibilidades de viabilizar a superação das dicotomias existentes e da emancipação do ser humano reside na integração entre ensino e trabalho, segundo Marx, certo? A esta integração ele designa de ensino politécnico ou formação unilateral, certo? Por meio dessa educação unilateral, o ser humano desenvolve-se-á numa perspectiva abrangente, isto é, em todos os sentidos. A integração entre ensino e trabalho constitui-se da maneira de sair da alienação crescente, reunificando o homem com a sociedade. Então, educação e trabalho. Vocês podem ver que quando se fala muito de curso técnico, de uma certa forma, é dentro dessa ideologia marxista, né? O ensino técnico concomitante ao ensino de segundo grau, né? Por exemplo. Né? Tem gente aí que termina um curso técnico em edificações ou um curso técnico em agropecuária, automaticamente ele tem um curso técnico, mas também tem um ensino médio, né? Então, é mais ou menos o tipo de educação que o Marx defende, certo? Ou defendia. Ele dizia que o tripé básico da educação para todos é o ensino intelectual, né? Questão do intelectualismo, cultura geral, certo? Desenvolvimento físico, no caso a ginástica e esporte, e o aprendizado profissional polivalente. Então são esses fatores que, segundo Marx, é
imprescindível para que o aluno tenha sucesso na sua vida estudantil. Aí, ó, o Marx ele dizia que o tripé básico da educação é isso aí, ó. O ensino intelectual, o homem culto, intelectualizado, certo? É o que ele chama de cultura geral. O desenvolvimento físico, no caso de ginástica, esporte, ele defendia muito isso também. O desenvolvimento físico polivalente, é o técnico e o científico. Então, essa é a compreensão de educação de Marx, certo? Educação em Durkheim. Agora para Durkheim. Para Durkheim, a educação é essencialmente um processo pelo qual aprendemos a ser membros da sociedade. Educação e socialização. Então, a educação para ele nada mais é do que se socializar. O que é que nós estamos fazendo aqui? Se socializando, passando por um processo de socialização, de troca de conhecimentos, certo? Então, ele defende muito essa questão de socializar. O ser humano aprende interagindo com o outro, certo? Aprende em convivência social, você conviver com o outro. Então, isso ele chama de educação e socialização, certo? Existem certos costumes, certas regras que devem ser obrigatoriamente transmitidas no processo educacional, sob pena de, quando na vida adulta, não se ter condições de viver em sociedade. Então veja que Durkheim ele fala muito de regras morais, aquilo que eu falei anteriormente, certo? Ele fala de socializar, mas fala de regras. Dentro dessa socialização é necessário as regras para ter limite, delimitar. Certo? Nós estamos aqui na sede da UAP, participando desse treinamento, juntos, socializando. Mas aqui entre nós, dentro dessa socialização, existem regras, não existe? Pela manhã, a professora falou aqui das regras, não foi? Deixou bem claro essas regras, de como funciona, ou de como vai funcionar o segundo período letivo na UAP. Eu estou falando de regras de forma, digamos assim, dentro de uma visão macro. Quando eu falo macro, é aqui na UAP. Mas lá, no polo, que eu diria que é micro, também tem suas regras, mas baseado nessas regras maiores aqui, nessa visão macro, tá? Nessa visão macro. Então, essa socialização tem que vir acompanhado de regras. É necessário regras. Regras morais. Para Durkheim, a educação adequada é educação própria ao meio moral, que cada um compartilha. Nas sociedades complexas, existem muitos meios morais, conforme a divisão em classes, em castas, em grupos, em profissões, etc. Por exemplo, uma sociedade de castas, na Índia, né? Na Índia, por exemplo, é um exemplo de sociedade de castas, mas eles têm suas regras morais, né? Eles têm suas regras. As profissões, seja qual for a profissão que você exercer, há regras que têm que ser cumpridas. Socializar-se é aprender a ser membro da sociedade. E aprender a ser membro da sociedade é aprender seu devido lugar nela, certo? Só assim é possível preservar a sociedade, preservá-la inclusive da sua própria diferenciação. Veja, né? É isso que eu quero dizer aqui, ó. Nós estamos nos socializando, certo? Essas regras impõem limites, mas tudo isso está preservando as nossas diferenças. Preservando as nossas diferenças. Ora, se eu sei que aqui tem regras, certo? Se há regras, certo? Que tem que ser cumpridas, eu tenho que cumprir, não é não? Eu tenho que cumprir essas regras. Mas essas regras têm limites. Limites exatamente para se reforçar ou respeitar essa diferenciação das pessoas. Foi falado aqui pela manhã de uma menina que era evangélica, que não pode ir aos sábados. A lei dá o direito a ela fazer isso, a lei dá. Então, cabe às instituições também respeitar
Isso aí, porque está em lei. Eu estou respeitando essa diferenciação dela, ó. Apesar dela viver em grupo, socializar-se, certo? Mas as próprias regras morais é que vai defender essa diferenciação. Quais são as regras? A lei, que diz que ela tem direito, né, tal, tal, tal. Respeitando o quê? O lado individual dela, a diferença dela, essa diferenciação que ela tem em relação a nós. Eu tenho meus valores políticos, econômicos, culturais, religiosos próprios. Agora, o que eu não posso é impor isso a você, eu não posso impor isso a você e a você. Eu querer forçar você a pensar como eu penso. Não. Eu tenho que respeitar essa diferenciação, as diferenças, certo? Educação em Weber. Para Weber, a história humana é um processo crescente de racionalização da vida, ou seja, é o abandono de concepções mágicas e tradicionais que justificavam o comportamento dos homens. É você romper com aquilo que, questão das tradições, daquelas tribos que digamos assim, ficavam impondo certos tipos de comportamento, o próprio socialismo na União Soviética, onde o indivíduo tem que trabalhar para sustentar o Estado, que até hoje acontece na Cuba, se bem que agora a Constituição cubana, que está sendo reconstruída, vamos dizer assim, já tiraram o termo comunismo da Cuba, né? Já tiraram. Lá já vão respeitar a iniciativa privada. Porque no sistema capitalista, o que caracteriza o sistema capitalista é exatamente essa questão do privado. O direito à terra, o direito à casa, o meu direito de ter minha indústria, a minha indústria, de ter a minha escola particular, de ter a minha faculdade particular. Direito privado. É o que caracteriza uma sociedade capitalista. É isso. Numa sociedade comunista, como por exemplo a Cuba, o cara vai trabalhar para sustentar o Estado. Eu tive a oportunidade de conversar com um professor cubano, um médico cubano, que ele disse que estava trabalhando aqui no Brasil e mais de 40% do salário dele ele enviava para o governo cubano. Então, assim, eu trabalhar para sustentar o poder. Eu estou trabalhando para sustentar um poder, certo? Escravidão pura, pode-se dizer isso. Quer dizer, eu vivendo em outro país como o Brasil, certo? Trabalhando para sustentar o meu país, porque é comunista, porque é desse jeito que tem que ser. Então, são essas coisas que o próprio Weber, ele bate, né? Nesses fundamentos aí. O que constitui a sociedade é a ação e a interação dos indivíduos. Viu? Quanto mais complexas forem as sociedades, mais conflitivas tendem a ser as interações entre indivíduos e grupos, uma vez que maiores serão as constelações de interesses. O Estado surge para regular o conflito através da dominação de uns sobre os outros. É exatamente isso aí. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Brasil. Recentemente se falou muito em reformas. Reforma política, reforma trabalhista, mais previdência, sim, e tributária. Então todos os grupos querem, né? Os trabalhadores, eu quero isso aqui. O outro diz, não, os policiais, não, eu quero que faça isso aqui para mim. Quer dizer, os grupos brigando pelos seus interesses. Cada um brigando pelos seus interesses. Aí é que o Estado entra com a sua burocracia, para regular esses interesses. Vamos aqui regular esses interesses. Também não é assim. Eu não posso utilizar o Estado para fazer tudo o que a sociedade quer também. Né? Eu não posso. O cara chega e diz assim, não, coloca lá na reforma
da Previdência que eu quero me aposentar com 22 anos, um exemplo. Tu acha mesmo que o Estado vai fazer isso? Não vai. Ele vai regular, através de leis, esses interesses. Ele não pode só simplesmente contemplar uma certa categoria, privilegiar uma certa categoria e deixar outras de mão. Não, tem que ser justo, entre aspas. Mas a função do Estado, através da burocratização, certo? É exatamente regular esses interesses. Ok? Regular esses interesses. Os interesses individuais. Isso numa sociedade complexa, que é a capitalista. É uma sociedade complexa, porque se caracteriza exatamente por esse universo de interesses individuais, de grupos, e que não pode se sobrepor ao Estado, ou a essa coisa chamada burocracia, que veio para regular as nossas vidas em sociedade. Quando ele diz assim, ó, o Estado surge para regular o conflito através da dominação de uns sobre os outros. Por exemplo, a contribuição sindical. Está aí um exemplo. Aquele grupo lá de São Paulo, como é o nome? A CUT, Central Única dos Trabalhadores, foi contra a retirada daquela taxa sindical, né? Que é tirada do contra-cheque lá do trabalhador, direto para os sindicatos. Eles foram contra. Não, tem que continuar, quer dizer, querendo forçar o Estado a fazer isso aí para beneficiar eles, os sindicatos. Pô, se eu sou trabalhador, eu pago se eu quiser. Não sou obrigado. Como é que vem descontar do meu contra-cheque uma determinada quantia para fortalecer um determinado sindicato que muitas vezes não briga pelos interesses da comunidade ou pelos interesses daquela classe? Então, por intermédio da burocracia, disse, não, peraí, vamos tirar isso aqui, já é obsoleto. Tira-se isso aí, o cidadão paga se quiser. Agora é facultativo, né? Paga só se quiser, isso aí. Educação em Weber. Weber vê a educação dirigida com 3 tipos de finalidade. Despertar o carisma. O que seria esse carisma? É um dom individual de cada um de vocês. Cada um de vocês tem esse dom carismático. Aí cabe às instituições educacionais, escolas, procurar também trabalhar isso aí. Trabalhar essas questões do carisma. Certo? Quantas vezes a gente diz assim, pô, mas fulano de tal é tão carismático, né? Uma pessoa muito carismática. Ele tem esse poder de empoderar as pessoas, de trazer as pessoas para si. Certo? Então, segundo Weber, a escola ou qualquer instituição de ensino deveria despertar essa questão do carisma. Trabalhar essas questões carismáticas das pessoas, né? Preparar uma conduta de vida, sim, preparar o indivíduo, ter uma conduta de vida, né? Essa conduta de vida. Transmitir conhecimentos especializados. As 2 primeiras fogem à nossa racionalização, portanto, a terceira, por ser racional, torna-se a pedagogia do treinamento. Então, segundo ele, a principal é essa pedagogia do treinamento, certo? Para o trabalho mesmo, o indivíduo se inserir nessa sociedade capitalista, através do seu trabalho, da meritocracia, de conquistar o seu espaço com isso. A questão da meritocracia mesmo, certo? A educação para Weber não é mais, então, a preparação para que o membro do todo orgânico aprenda a sua parte do comportamento harmônico do organismo social, como propôs Durkheim. Nem é, tampouco, vista com possibilidades de emancipação com base na ruptura com a alienação, como propôs Marx. Ela passa a ser, na medida em que a sociedade se racionaliza historicamente, o fator de estratificação social, um meio de distinção de obtenção de honras, de prebendas, de poder e de dinheiro. Segundo Max Weber, né, essa questão do poder e do dinheiro. Então, nós a gente estuda, a gente busca conhecimento, busca ter méritos para ter poder e dinheiro. Poder e dinheiro. São 2 características de uma sociedade capitalista. Poder e dinheiro. Então a escola deve preparar o homem
para esses dois fatores, para ter o poder e para ter dinheiro. Resumindo, à luz das análises da sociedade de suas épocas, os três clássicos da sociologia deixam bem claro o papel da educação como instituição responsável pela interferência na vida das pessoas, certo? Para Marx, a educação é um instrumento de emancipação ou alienação da classe proletária, certo? E para Durkheim, educar é socializar, que já foi falado anteriormente. E para Weber, educar é preparar o indivíduo para o mundo cada vez mais racional, com o objetivo de obter dinheiro e poder. Então, são basicamente essas diferenças aí, né? Quando Marx diz que a educação é um instrumento de emancipação ou alienação da classe proletária. Ou seja, ao mesmo tempo que eu posso me emancipar enquanto indivíduo, né? Mas eu também posso passar por um processo de escravidão, né? De ser um proletário que vai vender sua mão de obra eternamente para aquele burguês que tem o dinheiro para comprar minha mão de obra. Para Durkheim, educar é socializar, aquilo que eu já falei anteriormente. É isso que nós estamos fazendo aqui, se socializando, né? Sempre buscando isso, se socializar. Lógico que por trás dessa questão socializar, existem as regras morais, que ele deixa muito claro isso aí. E essas regras morais é o que vai preservar as nossas diferenças individuais em comunidade. Deu para entender? Vou repetir. Para Durkheim, educar é socializar. Mas dentro dessa socialização, há regras morais, que são impostas. Elas são impostas. Elas têm um poder coercitivo em relação a nós. Um poder coercitivo. Mas vejam bem, que essas regras e esse poder coercitivo, elas estão aí exatamente para reforçar e defender as nossas diferenças individuais em grupo, em sociedade. Educação como processo socializador, função diferenciadora e função homogeneizadora, certo? A análise de algumas funções de educação. Segundo Durkheim, segundo ele, a educação tem sido empregada como um conjunto de influências que, sobre a nossa inteligência ou sobre a nossa vontade, exercem os outros homens. Então, se você ler bem isso aí, você vai ver que a questão da hierarquia, né? Quando ele diz isso aí, ó. Nossa vontade exerce os outros homens. Alguém exerce um poder sobre mim, sobre minhas vontades, certo? Ou seja, o adulto, ele pode ensinar valores para aquela criança ou para aquele mais jovem. Então, há essa hierarquização dentro dessa questão da educação, certo? Segundo Kant, o fim da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que ele seria capaz. Ou seja, ele fala de perfeição, né? Mas de ser capaz. O que eu sou capaz de fazer, né? Qual é a minha perfeição? Ou até que ponto eu posso me aproximar dessa perfeição? Então, Kant ele imaginava muito isso aí, né? Que o objetivo da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição que ele seria capaz. Todas as suas potencialidades, vamos dizer assim. James Mill, a função da educação é fazer do indivíduo um instrumento de felicidades para si e para seus semelhantes. Então, o objetivo da educação para James Mill é isso, né? É formar um indivíduo feliz e que essa felicidade ele procure transmitir aos que estão próximo dele, o rodeando, certo? O ponto fraco dessas definições é que elas partem do postulado de que há uma educação ideal, perfeita, apropriada a todos os homens. Porém, se antes de tentar definir essa educação, eles considerassem a história, suas hipóteses, teriam talvez sustentação. Assim, não há um modelo pronto e acabado de educação. Alguém me falou aqui da educação militarizada. Bom, tem seu lado bom? Tem, notas. Muito bom. Mas tem o outro lado também, certo? Educar pessoas não é uma receita pronta, certo?
Na universidade mesmo, vi muita gente dizendo assim, eu sou vigottiano, eu sou freiriano, eu Maria Montessori, eu sou adepto não sei de quê. Não. Eu acho que educação não há um pacote, não é um pacote feito, não é um bolo, não há uma receita pronta e acabada para se fazer educação, certo? Até porque o ser humano é complexo, é paradoxal, e isso requer, no dia a dia, por parte, principalmente do educador, posturas diversificadas. Eu costumo dizer que o professor na sala de aula, ele tem que ser um ator, ele tem que representar a todo momento, ele tem que ser um gestor do conhecimento, como dizia Edgar Morin, um gestor do conhecimento, para que ele realmente forme e transforme essas pessoas que estão ali. Então é basicamente isso. Em educação não há essa receita própria, pronta, como dizia Durkheim, como dizia Kant, como dizia James Mill, imaginando uma educação própria para o indivíduo, como se fosse uma receita de bolo. Não é assim. E nunca vai ser assim. Explicações sociológicas para o contexto brasileiro e seus reflexos na educação. Para se entender as causas da evasão e da reprovação escolar no Brasil, devemos ter um conhecimento da realidade econômica, social e política vivida pela escola. Olha, quando se fala de evasão, repetência, certo? Reprovação, essa é uma realidade concreta de todo o sistema educacional brasileiro, desde o ensino fundamental menor ao superior, a graduação e até mesmo pós-graduação stricto sensu. Porque se o cara não fizer sua tese de doutorado lá, se ele não tiver a capacidade de defender essa tese, ele não é doutor. Então, o que a gente vê hoje no ensino público brasileiro é uma verdadeira catástrofe, certo? Com relação a esses fatores aí, de evasão e da reprovação. E quais os motivos? São N os motivos. A questão socioeconômica, a questão sociocultural dessa criança, de onde ela vem, do ambiente em que ela nasceu, de onde ela está vindo. Então, todos esses fatores estão contribuindo para que aconteça isso aqui. O próprio interior da escola, que não oferece uma pedagogia atrativa, uma pedagogia que realmente empodere os alunos, que faça com que os alunos tenham o prazer de ir para a sala de aula. Então, todos esses fatores de pobreza prejudicam substancialmente ou afetam substancialmente o ensino público brasileiro. E aí nós temos aí, 14 milhões de analfabetos. Isso eu estou falando do analfabeto que não sabe ler nem escrever. Mas tem um analfabeto funcional, que é aquele que lê um texto, mas não sabe interpretar, não sabe discernir. Não sabe explicar o que leu. Não entendeu o que leu. Então, isso existe também, o analfabeto funcional. Se você for multiplicar, somar o analfabeto que não sabe ler e escrever com o analfabeto funcional, aí com certeza você vai ter mais de 30% da população brasileira nessas condições. É uma catástrofe a educação brasileira. Para isso é preciso compreender o capitalismo e o liberalismo, situar o nascimento da sociologia moderna no interior do estabelecimento do capitalismo, perceber o papel das instituições sociais através das teorias de Marx. Aí, Marx, Weber, Durkheim, nas suas colocações lá, eles fazem exatamente essas comparações, um contra o capitalismo, o outro já voltado para as regras sociais, da convivência, da socialização, o outro voltando mais para as questões do Estado, como a burocratização e etc. Aí ele faz essa pergunta: o Brasil, país capitalista. O Brasil é um país de contrastes, coexiste de maneira bastante evidente duas classes sociais bem distintas e antagônicas. De um lado, temos uma classe social que vive muito bem. Bom, aí fala da desigualdade social, na realidade, Sem dúvida nenhuma, todos vocês sabem que o nosso país,
há uma grande estratificação social do ponto de vista econômico, né? Pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que não têm nada, não têm nem como sobreviver, e muitos sobrevivem de bolsas, de assistência do governo, certo? Dentro dessa problemática brasileira aqui, né, os governantes têm adotado algumas medidas, né, digamos assim, para tentar corrigir essas distorções, né, desde bolsas, Bolsa Família e outras bolsas, né, como também para a questão da educação, né, por exemplo, o cara ter acesso a uma bolsa do FIES, ProUni. Então, o governo, de certa forma, está viabilizando essas políticas sociais para tentar, digamos assim, amenizar esse caos que é a sociedade brasileira, onde uns têm muito e outros têm nada. Então, falar que o Brasil é um país capitalista, o que é ser capitalista? É uma economia de mercado, né? Uma sociedade capitalista, ela se caracteriza pela economia de mercado, aberto para o mundo globalizado. O problema é que o Brasil, eu costumo dizer que o capitalismo implantado no Brasil foi totalmente às avessas. Um capitalismo às avessas. Certo? Porque se você for ali para a Europa, para os Estados Unidos, por exemplo, capitalista. Mas as coisas funcionam, né? As coisas funcionam. Há pobreza? Há. Qualquer sociedade há pobreza. Mas não com a intensidade em que se apresenta no nosso país. Não é mesmo? Estados Unidos tem pessoas analfabetas, pessoas que não têm muito conhecimento? Tem, normal. Na Europa tem seus problemas sociais, mas não com essa intensidade. Aí é que tem assim, compreendendo a realidade com o auxílio da sociologia, né, que é um outro tópico que tem lá na unidade 4, e ele faz essas reflexões aí, ó. Marx e Durkheim analisar e explicar a sociedade capitalista a partir de pontos de vista antagônicos. Antagônicos, né? A visão deles é diferente, é por isso que é antagônicos. A harmonia proposta por Durkheim na análise da divisão do trabalho contrasta com o caráter de oposição de luta de classe, destacado por Marx na mesma divisão do trabalho. É isso, né? Esses dois autores aí falam uma linguagem totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Marx, totalmente contra o capitalismo. Já Durkheim, ele já defende essa sociedade capitalista dentro dessa coisa que ele fala de socialização, da diferenciação das pessoas. E Marx dizia que não, o ser humano tem que ser igual. Não é igual. Existe a diferenciação. Nós, como seres individuais, nós temos isso muito presente. A escola no Brasil. A realidade da educação escolar brasileira se constitui na falta de vagas, evasão e repetência. Falta de vagas. Essa questão aí quanto mais aluno na sala de aula, mais dinheiro. Fundef, né? Fundeb. O Fundeb. Quanto mais alunos na sala de aula, mais dinheiro. O que eu percebo? Pelo menos lá em Parnaíba. Parnaíba tem classes que você entra, tem 30, 35, 40 alunos. Numa sala de aula, num local insalubre. Veja, nós temos ar-condicionado aqui. A gente passou o quê? Uns 30 minutos sem ar-condicionado. Estava insuportável. Imagine uma escola pública municipal com 30, 35 alunos, às vezes até 40, lotada para um professor. Um professor. Por quê? Para entrar mais dinheiro. E aonde é que fica a qualidade? Aonde é que está a qualidade?
né? Aí é por isso que a gente tem essa questão aí da evasão, da repetência. Além da Bolsa Escola, por exemplo, a mãe ou o pai só recebe aquela bolsa se o filho estiver frequentando a escola. O problema da educação são de ordem externa e interna, ele diz. Os de ordem externa são os econômicos e sociais, que têm contribuído para que a escola fale no processo de transmissão do conhecimento e informação à população. Os mecanismos internos que reforçam essa situação se constituem na qualidade do ensino. Olha, gestão do sistema educacional, planejamento educacional, currículo, avaliação, códigos disciplinares, jornada, nível salarial dos educadores e funcionários, espaço físico, material pedagógico, etc. Então, todos esses fatores, o externo e o interno, contribuem substancialmente para essa tragédia da educação brasileira. Externo, a questão econômica. E o interno, veja só, tudo isso aí, ó, uma má gestão, certo? A questão do PPP, do projeto político-pedagógico das escolas, que não condiz com a realidade. Muitas escolas, pelo menos em Parnaíba, estou falando da realidade de Parnaíba, não tem projeto político-pedagógico. E os que têm, vão na internet lá, fazem Ctrl+C, Ctrl+V e pronto. Simplesmente copiam, porque o próprio MEC exige esse projeto político-pedagógico da escola. Até para que a escola passe a receber o dinheiro direto na escola, o famoso DDD. DDDE. É dinheiro direto na escola. Então é necessário que a escola tenha esse projeto político-pedagógico também. Mas os educadores não se reúnem com a comunidade, o diretor isolado, não se reúne com os professores, com a comunidade, para construírem um projeto político-pedagógico realmente que venha a privilegiar aquela comunidade, aquela escola, aquele público-alvo. Ou seja, é uma escola que está totalmente fora da realidade desses alunos. Totalmente. E aí a gente vai só reproduzindo essa coisa da repetência, da reprovação e etc. Aqui fala muito mais de regras, né? As regras de funcionamento das escolas, muitas vezes se distanciam dos seus objetivos, que eu até falei isso aqui. E é mesmo, certo? Que é formar sujeitos críticos, portadores de conhecimentos. Elas passam a exercer apenas o papel disciplinador. E esse poder disciplinador dá-se em decorrência da burocracia implantada pelo Estado dentro da escola. Muitas vezes é isso. Regras, regras, regras. Educação, no ambiente educacional, além das regras, a gente trabalha com valores. Valores humanos, valores éticos e morais. Não é só as regras também. Eu até acho o seguinte, que para você cumprir regras, você tem que reforçar os seus valores éticos e os seus valores morais, como dizia M. Durkheim, para que você passe a obedecer regras. Quando você só impõe leis, só leis, para que ser cumpridas, e não trabalha o ser humano em si, essas leis não vão ser cumpridas. Vamos dar um exemplo? A famosa lei da lei seca. Todo mundo sabe que é proibido dirigir embriagado, mas muitos fazem. Não se trabalhou o homem, não se trabalhou o ser humano nas suas dimensões éticas e morais, para que ele cumpra essas regras. Então, é puramente leis que você tem que cumprir, tem que cumprir, tem que cumprir. Somente isso. As situações de preconceitos. Ó, pessoal, isso aqui tem na quarta unidade, que gostaria muito que vocês trabalhassem isso no polo de vocês. Essa questão do preconceito. Os preconceitos que circulam na escola, nas falas, tanto dos professores como dos alunos, contra os favelados, etc., pobre e tal. O bullying, hoje muito presente em nossas escolas, certo? Que tem sido assim uma coisa absurda. Tem que ser trabalhado de forma bem criteriosa, pedagógica, com muito cuidado, certo? Então eu achei interessante porque a apostila lá traz isso aí também, na unidade 4, certo? Que fala dos
dos preconceitos. Finalizando, né, ele diz assim que, uma citação de Libânio, ele diz que uma unidade social, uma escola é uma unidade social que reúne pessoas que interagem entre si, intencionalmente, operando por meio de estruturas e processos organizativos próprios, a fim de alcançar objetivos educacionais. Então, quais são esses objetivos educacionais? O que a escola realmente busca? Quais são os objetivos dessa escola? Na concepção de vocês, o que seriam esses objetivos educacionais essenciais para o ser humano? O aprendizado do aluno. O que mais? Os valores éticos e morais. O que mais? Sim. Sempre buscando o ensino de excelência, preparando o aluno para o mercado de trabalho, para que o aluno consiga, de fato, ir para o mercado de trabalho e conquistar o seu espaço através da meritocracia. Esse é o objetivo, um dos objetivos, porque a educação ela tem N objetivos, certo? Então, pessoal, aqui eu finalizo a apostila, né? O que tem lá. Espero que esse conteúdo seja realmente trabalhado em cada polo, principalmente nas aulas presenciais, certo? Em que eu não vou poder ir, em alguns polos. Mas, assim, eu reforço que vocês trabalhem isso com seus alunos. E sempre assim, deixe seu aluno ser um ser criativo. Eu acho que o que falta à educação brasileira é formar pessoas com poder de criatividade, de criar o novo, de não se deixar levar por receitas prontas e acabadas, certo? Se eu coloquei um fórum lá, e esse fórum requer uma certa análise científica do aluno, é necessário que ele faça as suas reflexões, que ele faça essas reflexões. Ele pode, certo, pegar uma citação de alguém, mas tentar construir o novo. Porque simplesmente reproduzir isso não é formar seres criativos, seres com a capacidade de pensar. Falar? Entendeu? Então, assim, na disciplina passada, que foi gestão educacional, eu procurei colocar alguns fóruns assim para o aluno buscar realmente essa questão do discernimento, de escrever o que pensa, fazer suas reflexões. Lógico, também nada de superficial, mas que seja baseado cientificamente também. Não seja colocado lá só por colocar, eu acho, não tem nada de achismo. Que é o mundo acadêmico. Se é o mundo acadêmico, tem que haver um rigor científico. Essa questão do rigor científico tem que ter. Mas não é esse rigor científico que vai, digamos assim, castrar o aluno de construir o novo. Não. Ele vai buscar construir novos conceitos. Certo? Ele vai buscar construir novos conceitos. E no meu plano de trabalho, eu sempre faço essa pergunta assim: que tipo de pessoas nós queremos formar? Ou que tipo de aluno queremos colocar no mercado de trabalho?